quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Estudamos uma parte do capítulo 2 e hoje vamos avançar. Nós estamos fazendo o estudo expositivo, mais conhecido como lectio continuo. Esse lectio continuo significa capítulo por capítulo, versículo por versículo. É um estudo assim mesmo aprofundado, onde a gente tem um conhecimento de todo o livro da Bíblia. Então vamos nos colocar de pé, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 12, tá bem? Diz assim a Santa Escritura, Apocalipse 2 e 12. Assim está escrito: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ainda tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Amém. Podeis assentar, meus amados e queridos irmãos. Para aqueles irmãos que não vieram, no estudo passado, estamos falando sobre Apocalipse. Nós começamos o estudo falando com este tema, conhecendo a situação das igrejas do Apocalipse, que são as 7 igrejas. Então nós iniciamos falando sobre a divisão tríplice do livro de Apocalipse. Explicamos o que é anjo, porque aparece várias vezes: ao anjo da igreja. Na ocasião, irmã Agnailda, que bom, irmã Priscila, veio direto do trabalho, Deus abençoe vocês. Então, anjo, quem coloca esse nome, irmão Lucas, de anjo ao líder na igreja, quem coloca esse nome é o próprio Deus. Deus é que fala ao anjo da igreja que está. Isso não foi uma coisa inventada pelos homens, foi o próprio Deus que fala ao anjo da igreja. Não significa dizer que a pessoa seja mais ou melhor, pelo contrário, ele tem que se enquadrar ou vestir-se da sua insignificância, sabendo que ele é apenas um mensageiro de Deus. O anjo da igreja significa o mensageiro que fala da parte de Deus, E quando a pessoa, quando o líder da igreja, o anjo da igreja, leva a sério essa responsabilidade, e ele lida com a igreja de maneira imparcial, quando esse anjo da igreja, o líder da igreja, a irmã Luana, lida com a igreja de maneira imparcial, ele é o anjo da igreja, o mensageiro de Deus para a igreja. Desobedecê-lo é a mesma coisa que desobedecer a Deus, porque imagina, alguém manda eu lhe dar um recado, e você pega e desobedece aquele recado. Você está desobedecendo a quem? A pessoa que mandou lhe dar uma mensagem. Assim é o anjo da igreja, como um mensageiro da parte de Deus, ok?
Então nós falamos que não é um privilégio, é uma responsabilidade. Falamos ainda, aí fomos versículo por versículo, né? Falando sobre, primeiro, começamos com a igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso era que a igreja de Éfeso, o problema maior dela é que ela tinha, havia uma falta de prática no primeiro amor. Ela tinha deixado o primeiro amor. Era um problema que tinha na igreja de Éfeso, tá? Então, nós falamos sobre a igreja de Éfeso na sexta-feira passada, e entramos também um pouco na igreja de Esmirna, né? Falamos um pouco sobre a igreja de Esmirna. Falamos, não falamos, gente? Amém? Falamos, né? Sobre a igreja de Esmirna, que significa perfume. Até falamos que nós somos o bom cheiro de Cristo. É verdade, falamos sim, né? Falamos também que ela ia passar por lutas, provações, mas o Senhor diz: tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Falamos sobre essas igrejas. Hoje vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo vem do grego alto, elevado, significa, sendo a cidade de Pérgamo era conhecida pela sua fama. Por quê? Pois se tratava de uma das maiores cidades da Ásia Menor, pois havia sido a capital da Ásia há mais ou menos 400 anos atrás, no reino dos Seleutas. Então até o ano 133 antes de Cristo, a Pérgamo era a capital do reino Seleuta. O pessoal que estuda a Bíblia sabe que quando houve a queda, irmão Hércules, do Império Grego, o Império Grego ele se dividiu em 4 grandes fatias, né? Os Seleutas, tinha até um Antíoco Epifânio, os Epifânios, na época dos Etíocos, enfim, depois dividiu-se em 4 vertentes. Em uma delas era os Seleutas. Então Pérgamo era a capital do reino dos Seleutas, ok? Então Pérgamo era uma cidade que estava localizada num local alto, às margens do rio Caico. Era uma colina que estava ali localizada às margens do rio Caico, possibilitava ver o mar Mediterrâneo a 25 quilômetros de distância. Então veja a altura, a posição privilegiada que estava, irmão Hércules, essa cidade, Pérgamo. Ficava num lugar muito alto, elevado a ponto de ver o Mediterrâneo a 25 quilômetros de altura. Então, de distância, melhor dizendo. E isso contribuía para que o nome dela, né, influenciou para que ela tivesse esse nome, Pérgamo, alto, elevada, né? No versículo 12 de Apocalipse capítulo 2, nós temos aqui ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Abra a sua Bíblia, né? Deixa aí aberta em Apocalipse capítulo 2, que é para você acompanhar. Versículo 12 agora. Isto, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Espada. Isto diz aquele que tem a espada. O que isso significa? John MacArthur, ele até tem uma Bíblia com nota de rodapé. Um teólogo, um grande teólogo, um teólogo respeitado. Embora MacArthur seja calvinista, ele é, por outro lado, dispensacionalista. Uma coisa, irmã Jaqueline, que é pouco. Você vê poucos, irmão Lucas, calvinistas que seja dispensacionalistas. Aí a irmã Jaqueline pergunta: pastor, explica isso aí melhor, que o negócio está difícil aqui. É o seguinte, irmãos, para os irmãos, pronto, aqui nós temos obreiros, nós temos professores da escola dominical. Então, algumas coisas que pode parecer até teórica, mas a gente tem que explicar.
No decorrer da história da teologia bíblica, dos ramos, da organização dos estudos da Bíblia, houve um senhor, na época da Reforma Protestante, só para vocês entenderem, quando a gente fala esse nome calvinista, para vocês entenderem de que a gente está falando, tá? Luana, sei que você gosta de saber essas coisas. Aí o que acontece? Os irmãos sabem, a igreja, ela começou com Jesus, os 12 apóstolos, certo? Acompanha comigo. Jesus, os apóstolos. Aí teve o dia de Pentecostes, 3.000 almas se converteram naquele dia, sim ou não? Só ali já era 3.000 cristãos. Depois, mais na frente, 5.000. E depois não se contou mais os números na igreja primitiva. Paulo, desceu ali, fundou essas igrejas, muitas igrejas. E muitas delas estão aqui, Estão aqui, uma delas foi Éfeso. Então, enfim, as igrejas, durante o primeiro século da era cristã, até o ano 100, os apóstolos, eles eram vivos. E ali, doutrinou a igreja, beleza. Mas, final do ano 100, eles morreram. Começou, então, o segundo século da era cristã. Agora já eram os discípulos dos discípulos. Esses discípulos dos discípulos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas que foram ensinadas pelos apóstolos. Aqueles irmãos que foram ensinados pelos apóstolos, aqueles obreiros, eles são chamados pela história de pais da igreja. Pais da igreja, ok? Aí tiveram os pais da igreja, aí teve os primeiros 500 anos da história da igreja. Só que quando chegou um ano de muita perseguição, os irmãos sabem, no ano 63, depois de Cristo, o imperador Nero assumiu o Império Romano. Jesus nasceu e os discípulos desfrutaram isso na época do Império Romano. E agora o imperador Nero, o rei de Roma, o imperador de Roma, do mundo todo, porque Roma alcançou o mundo todo, Nero perseguiu os cristãos. Foi Nero que mandou matar Paulo. Se alguém perguntar, quem mandou matar Paulo? Foi Nero, imperador de Roma. Nero mandou matar Paulo. O imperador Domiciano, esse que nós falamos um pouco desse daqui, imperador de Roma, mandou matar João, que escreveu o Apocalipse, jogou ele dentro do tornel, ele não morreu. Depois mandou jogar ele na ilha de Pátimo para que ele morresse, ele não morreu. Entende? Aí depois o outro imperador, que foi Nerva, imperador que tirou João da ilha de Pátimo, por questão política, ele escreveu o livro de Apocalipse. Aí já era no ano 100 e pouco, Mas aí teve outros imperadores romanos. Aí, estimada irmã Maria Helena, chegou no ano 330, teve um imperador romano, ano 330, 333, é uma coisa muito importante para nós, evangélicos, cristãos, protestantes. Por quê? O imperador de Roma viu que não adiantava perseguir os cristãos, não adiantava. Como ele viu que não adiantava, ele fez um acordo político com a igreja cristã, porque quanto mais perseguia, a igreja cristã crescia, ano 333. Aí, esse imperador romano, chamado Constantino, se alia à igreja. E aí quando ele se alia à igreja, ele começa a trazer a política para dentro da igreja. A igreja aí então passou a ser chamada de católica. Católica. Por que católica? Porque católico significa universal, mundial. Como o Império Romano era mundial, então a igreja mundial, ela era católica. Mas quem é que deu isso? O imperador romano. Só que nessa época, a igreja de Cristo, cristã, católica, mundial, ela não tinha imagem de escultura. Os bispos casavam, era uma igreja cristã séria, certo? Mas como a política começou a entrar na igreja, os bispos e padres agora eram nomeados por quem? Pelo imperador, por políticos, não por vida santa e nem por chamada divina. E aí as pessoas começaram então a falar: nossa, a Maria foi uma grande mulher. Mas o apóstolo São Pedro, nós temos que ter uma representação dele aqui. E aí começou a entrar dentro das igrejas o quê? O paganismo, as imagens de esculturas. Esse período, para quem estuda a história da igreja, é chamado de Era das Trevas, do ano 333 até o ano de 1500. Nesse período, um período longo da história da igreja, que
né, o catolicismo romano, tá? Romano prevaleceu. Foi aí que proibiram os bispos de casar e muitas coisas, tá? O que aconteceu? Mas no ano de 1500, século XVI, Deus levanta um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero era padre, sim senhor. Ele era doutor em teologia. E esse homem, Martim Lutero, ele agora estudando a carta que Paulo escreve aos Romanos, ele começou a estudar a Bíblia e olhar para dentro da igreja. O que aconteceu? Ele percebeu que a Bíblia falava de uma coisa, mas as práticas dentro da igreja não tinha nada a ver com a Bíblia. Vendia-se pedaço do céu, proibia-se de ler a Bíblia, porque se lessem a Bíblia, descobria a verdade. Alguns mais intelectuais que sabiam latim, a missa naquela época era rezada em latim. É por isso que até hoje tem aquela prática, com respeito, né? O senhor padre vai lá, fala, fala e dá a pausa, e todo mundo fala, amém. Por quê? Na época a missa era rezada em latim, as pessoas não entendiam nada, ficavam lá, apenas ouvindo, não entendiam. Quando o padre dava pausa, era a hora deles dizerem, amém. Aí falavam amém. O Martim Lutero, vendo, eles vendiam pedaço do céu. Inclusive, só para você ter ideia, alguém pergunta, pastor, quando foi que surgiu a missa do sétimo dia? Alguém pode perguntar. Foi que assim, que morria filho do pobre e morria o filho do rico. Se o filho do pobre morresse, trocando tiro, bandido, numa briga de bar, né? Não tinha nenhum culto, nenhum respeito àquela pessoa, porque morreu a alma dele, né? Mas esses episódios começaram a acontecer com filhos de rico. Então eles pensaram numa coisa para poder. Não pode, você vai dizer para um filho de um rico, você vai dizer para um filho de uma pessoa importante na igreja, que o filho dela agora, a alma daquele filho, daquele parente foi para o inferno. Então criaram-se a missa do sétimo dia. Por quê? Criaram também uma coisa chamada purgatório, para acalentar a mente da pessoa que estava agora em luto. Olha, seu filho, seu parente vai para o purgatório lá, purgar, vai pagar os pecados ali, e nós vamos acender velas aqui por ele, pela alma dele, vamos rezar pela alma dele, e vamos pedir a Deus, e ele vai pagar o pecado. Quando, né, dependendo das nossas preces, dependendo acender nossas velas e tal, o que vai acontecer? A alma dela vai sair desse purgatório, porque ela vai pagar os pecados, sai dali e vai para um lugar bom. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus não quer que ninguém se perca e tal. Então, esse discurso é um discurso assim, aparentemente louvável. Só que esse discurso não tem amparo nenhum nas escrituras sagradas, na Bíblia. Foi uma doutrina inventada pelos homens. Então surgiu o purgatório, surgiu então a missa do sétimo dia, porque tem que se pagar. Lá em Portugal, irmão, eu vi, tá? Era assim, olha, tinha lá um livro, aí tinha o dia de fazer. Aí o senhor padre pegava, eu morava do lado da casa, do lado da igreja católica. Aí o senhor padre ia falando os nomes, a alma de fulano, chegava no nome da alma de alguém que não estava lá pago, assim, PG, pago, ele pulava aquele nome. Porque para ele fazer a missa do sétimo dia, para a pessoa, né, tinha que estar pago o valor. Quando não estava, ele pulava aquele nome e continuava. Por quê? Por que pulou? Porque não pagou, né? Então, as pessoas faziam de lucro essas coisas, né? Não estou aqui afirmando que todos os padres fazem isso. Não estou falando que todos fazem isso, mas era a prática que a gente via lá em Portugal. Então, voltando, com essas coisas, o que tem? Deus levantou um homem chamado Martim Lutero, que era padre, que aprendeu com tudo isso, ano de 1500. O que ele faz? Quando ele leu a Bíblia, primeira coisa, ele se deparou com a carta aos Romanos. A justificação é pela fé, não tem que se pagar nada. Como não tinha que pagar nada, aí o Martim Lutero, o que o Martim Lutero fez? Mandou uma carta para o Papa de então. Qual é o nome dele? Leão X. Papa Leão X. Martim Lutero mandou uma carta para ele, porque o Martim Lutero pensou assim:
coitado, o senhor, né, Vossa Santidade, o Papa, está lá em Roma, na Itália, ele não sabe o que está se passando aqui na Alemanha, aqui nas igrejas, ele não sabe, ele está lá no Vaticano, não sabe. E ele é uma pessoa tão santa, tão pura, então ele mandou uma carta para Vossa Santidade, o Papa. Quando chegou a carta lá, para surpresa dele, o Papa mandou que ele ficasse calado. Ele era muito novo para se meter nessas coisas e tal, que ele tinha que se desfazer dessas heresias. E ele então, pelo contrário, ele continuou firme, ele tinha experiência com Deus, ele orava muito, Martinho Lutero. Conclusão, o Papa então mandou prender Martinho Lutero. E ele ficou preso 1 ano na cadeia, por causa de falar que não podia cobrar a missa do 7º dia, que não se podia vender um pedaço do céu, que as práticas dentro da igreja romana deveriam mudar, tá? Quando ele propõe isso, ele ficou preso. Quando ele ficou preso, presta bem atenção, quando Martinho Lutero ficou preso, durante 1 ano ele ficou preso, sabe o que ele fez? Traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão, que era do grego para o alemão. Ele traduziu dos originais para a linguagem do povão geral. Aí quando aquelas cópias, quando Martinho Lutero foi solto, ele então colocou na mão do povo aquelas cópias, e o próprio povo foi lendo e distribuindo aquilo. As pessoas, quando liam a Bíblia, pessoas sinceras dentro da igreja católica, sinceras, quando elas liam aquilo, elas começavam. Quando você está numa mentira há muito tempo, quando você descobre a verdade, o que você faz? Você começa a falar, sim ou não? A noticiar aquilo. E quando as pessoas, para noticiar que uma coisa estava errada e que a outra estava certa, as pessoas então, o que elas faziam? Protestavam contra os ensinos falsos, porque agora elas tinham o que na mão? A Bíblia. Vocês estão entendendo, irmãos? Então foi daí que surgiu o nome dos protestantes. Foram pessoas que começaram a ler a Bíblia e começou a chegar dentro da igreja e falar assim, não, isso está errado, isso está errado. Começou a divulgar essas coisas. E essas pessoas começaram a ser perseguidas. E então, aí surgiu o chamado movimento protestante. Depois de Martinho Lutero veio outros reformadores, John Hus, Savonarola e muitos outros. Ok, nessa onda de crescimento da igreja verdadeira, né? Da igreja estava saindo da falsa e surgindo uma igreja verdadeira. Surge então um homem chamado João Calvino. João Calvino, um intérprete das Escrituras. E ele acreditava que o ser humano não tem livre-arbítrio. Calvino não tem livre-arbítrio. E ele acreditava na dupla predestinação. Pastor, como é que é? Dupla predestinação. Que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Calvino falava isso. Então, calvinismo, irmã Jaqueline, é essa coisa que veio de João Calvino, que ele disse isso. Depois dele, aí veio um discípulo chamado Jacob Armínio. Jacob Armínio disse que não. E pegou a doutrina de Calvino e falou assim, não, chamado institutas, as institutas. Por acaso eu tenho as institutas de Calvino. Então, aí ele pegou e falou assim, não, isso não é assim. Calvino não interpretou bem, que o homem tem livre-arbítrio, e que Deus não predestina alguém para ir para o inferno nem para o céu. Deus tem um povo, que Deus não predestina indivíduos, Deus predestina um povo, não indivíduos. Então, surgiram essas duas correntes fortes, Nessas correntes vieram pessoas, igrejas, né, seguindo essas correntes. A presbiteriana, com todo respeito, segue a corrente calvinista. A Assembleia de Deus segue a corrente arminiana, porque nós acreditamos no livre-arbítrio. Acreditamos, inclusive, que a pessoa pode ganhar a salvação, mas se ela não perseverar até o fim, ela pode perder a salvação.
Por isso Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, fiz esse apanhado só para os irmãos compreenderem, tá bem? John MacArthur Jr., não é? Ele, quando a gente fala aqui, está com a sua Bíblia aberta? Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. MacArthur, que era calvinista, ele acredita, né? Ele acredita que a espada é o controle que Deus tem sobre tudo e todos. Quem tem uma espada está armado e ele é poderoso e é que manda. Então essa espada, na visão de MacArthur, demonstra que espada de 2 gumes significa que todos têm que temê-lo, obedecê-lo, porque ele tem a espada na mão. Eu, porém, entendo que ter a espada de 2 fios refere-se a alguém que tem o poder de exercer juízo. E da boca de Deus vem essa sentença. Deus fala, por isso a espada de 2 fios que sai da boca de Deus para essa execução. Versículo 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha... Como é que está aí? Da minha boca. Então, por isso que eu acredito que se refere à sentença que Deus... A espada que Deus tem é a sentença. Eu quero... Não sei se... Aquela Bíblia grande está ali na mesa? Aquela Bíblia grande... não, está aqui. Alguém me ajuda aqui, por gentileza? Deixa essa Bíblia com o jovem que veio estudar conosco a Bíblia, para ele acompanhar passo a passo. Tá bom? Seja bem-vindo. Como é que se chama? Gabriel. Deus te abençoe. Nome bonito, hein, rapaz? Bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Versículo 12, né? Pérgamo possuía, presta bem atenção nessa parte aqui. Pérgamo possuía o jus gladi. Jus gladi. O que é jus gladi? Lei da espada. Lei da espada. E Pérgamo tinha essa lei. E pela palavra de quem possuía essa lei, a lei da espada, a qualquer momento poderia fazer uso dessa prerrogativa e poderia condenar cristãos e matá-los, porque tinha a lei da espada, tinha o chamado jus gladi. O que Deus faz? Deus, sabendo que em Pérgamo as pessoas tinham esse conhecimento, ele fala, eu é que tenho o jus gladi, entende? Deus usa uma coisa conhecida deles lá, e Deus usa isso para que o povo de Pérgamo pudesse entender que a maior lei e a sentença estava em Deus, e ele poderia proferir essa justiça tanto para morrer quanto para matar, ok? Entende, irmão? Por que essa expressão espada de 2 fios está ali? Glória a Deus, vocês entenderam? Então, olha, em Pérgamo tinha uma lei lá chamada de jus gladi. Uma lei, que lei era essa? Lei da espada. E a lei quem tinha essa lei poderia mandar matar a pessoa, porque a pessoa tinha essa lei. Aí o que Deus faz? Deus, sabendo que eles conheciam isto, Deus usa essa figura. Deus usa isso que as pessoas conheciam ali e fala, eu é que tenho jus gladi, eu é que tenho a maior sentença, venha de mim. Entende? Porque era algo conhecido do povo. Deus usa o que eles conheciam. Entende? Ok. Versículo 13. Eu sei as tuas obras. Aqui, quando fala eu sei as tuas obras, está se referindo aos pecados. Aos pecados. E depois fala assim, eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vocês sabiam que muitas pessoas interpretam esse texto errado? Porque pensam o quê? Que é a igreja, que é a morada do diabo, mas não é. Essa expressão, literalmente, se refere a uma conquista em que os bárbaros atribuíram ao deus deles, Zeus, deus grego Zeus. Daí eles construíram um altar lá em Pérgamo,
de 14 metros de altura, um formato de uma cadeira, de um trono. Pessoas de toda a Ásia iam lá para esse altar, no formato de uma cadeira, de um trono, e oferecia sacrifícios a esse deus grego chamado Zeus. Jesus diz que lá nessa cidade estava o trono de Satanás, entende? Por causa dessa cadeira e desse trono de 14 metros, as pessoas de toda parte da Ásia iam para lá para oferecer sacrifícios. Aí Deus falou assim: gente, nessa cidade aí, onde tem uma igreja, tem também o trono de Satanás, e vocês moram nessa cidade, onde está o trono de Satanás, entende? Na cidade estava o trono de Satanás, e não na igreja, mas olha que Deus dá um aviso, versículo 13, vamos ler de novo? Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Quando fala de retens o meu nome, não negaste a minha fé, é importante também notar que Pérgamo havia um santo padroeiro em Pérgamo. Esse santo tinha o nome de Esculápio. Esculápio era representado por uma imagem de serpente. Era um tipo de Deus, Deus da cura. Em homenagem a esse Deus, Esculápio, surgiu o símbolo da medicina. Esse aqui, ó. Ali está o Esculápio. Vocês podem observar aqui, ó. Tem tipo uma serpente aqui numa haste. E em homenagem a esse Deus, Esculápio, que é um Deus grego, surgiu o símbolo da medicina. Por quê? Porque esse aqui era o Deus da cura para aquelas pessoas. E lá em Pérgamo tinha um templo ao Deus Esculápio. Por isso estava o trono também de Satanás. Por isso Deus fala assim: onde habita. Retinha o nome de Jesus, irmã Mara, nessa cidade. Veja, não é o nome de Jeová. Retens o nome de Jeová. Não é de Jeová. Retens o meu nome. E aqui referes a Jesus, tá? A Jesus. Retens o meu nome. Os crentes em Pérgamo não faziam evangelização, não pregavam, não divulgavam o nome de Jesus. Compreende? Não divulgavam o nome de Jesus. Eles retinham o nome de Jesus. Não proclamavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam tímidos. E aí eles estavam pecando. Jesus em Atos 1:8 disse assim: vós sereis minhas testemunhas. Quem é testemunha de Jesus aqui? O que você pode testemunhar? Escuta, será que você é um agente secreto de Jesus? Ninguém no seu trabalho sabe que você serve a Cristo, que você é salva. Ninguém na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, ninguém sabe. Será que você não está retendo o nome do Senhor? Aqui fala: retens o meu nome, mas aí continua: não negaste a minha fé. Olha, por um lado, a pessoa, os crentes ali, eles reteve o nome, não fazia evangelização, não divulgavam o nome de Jesus. Mas por outro lado, não perderam a fé, não se desviaram, não se tornaram mundanos, mas, entende? Tinha fé. Mas o Senhor repreende. Lucas, isso é uma coisa a gente refletir, porque às vezes nós somos crentes de carteirinha na igreja. Nós não perdemos a fé, mas nós estamos retendo o nome de Jesus de Nazaré, o nome daquele que vive, o nome daquele que nos salvou, ao passo que nós temos que ser testemunhas, falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Aleluia, glória a Deus. Você precisa testemunhar de Cristo, porque senão o Senhor vai dizer assim, ó: se não virei a ti com a espada da minha boca. Tem muitas maneiras que você pode testemunhar de Cristo, não é? Eles ali
não negaste o meu nome. Continuou com a fé em Cristo, frequentava os cultos, não praticava, erros grosseiros, apenas eram tímidos diante de uma pressão religiosa e pagã muito forte aqui na igreja de Pérgamo. Lá havia o culto ao imperador. Foi ali que o imperador romano instituiu o culto. A falta de ousadia nos leva à covardia. E não lutamos pelos irmãos. Por quê? Vamos continuar lendo, irmã Marina. Olha aí, irmã Marina. No versículo, parte C agora do versículo 13. Eu sei as tuas obras, onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha o quê? O qual havia um crente fiel naquela igreja. Qual era o nome dele? Antipas. Esse aqui era testemunha. Se ele era testemunho fiel, vocês acham que ele pregava? Sim ou não? Ele talvez fosse considerado crente quadrado. Talvez fosse considerado crente chato, nojento. Talvez fosse considerado crente ultrapassado. Irmão, escuta, por favor. Não importa o que os outros pensam de você. Jesus é que tem que estar sabendo. Você é fiel testemunha dele ou não é? Você está preocupado com o que os outros pensam? Como é que é os outros? A fiel testemunha. E é o próprio Deus que fala. Minha fiel testemunha qual? Foi morto entre vocês. Onde está o trono de Satanás? Jesus, aqui ele também revela que conhece-nos pelo nome. Ele fala, ó, vocês aí, minha fiel Antipas, minha fiel testemunha. Jesus aqui fala o nome da pessoa. Você está pensando que você é desconhecida? Desconhecido lá do céu? Não, lá no céu o Senhor sabe o teu nome, Gabriel. Lá no céu, irmã Camila, Deus sabe. Minha serva Jeane, minha serva Cátia, minha serva Sheilane, minha serva, está entendendo? Cristiane, José Ney, enfim, Renan, Deus sabe. Agora imagina o Senhor falando, minha serva, meu servo Renan, aleluia, fiel testemunha minha, com aquele ali eu posso contar, oh glória, aquela ali é minha serva fiel, aleluia. Levanta a sua mão assim, ó, levanta a sua mão e dê glória a Jesus aí, para ele saber que pode contar contigo, fiel testemunha, nem que tem que enfrentar a morte, mas você está de prontidão, Jesus, meu negócio é contigo, oh glória, aleluia. E é isso. Mesmo sendo no meio onde Satanás está dominando aí, está dominando na droga, está dominando no álcool, está dominando na prostituição, está dominando no pecado, está dominando na vaidade, está dominando tudo quanto é negócio, mas você não, você está no meio, mas você não é do meio, você é cidadão do céu, fiel testemunha, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 14, isso significa, nós acabamos de ler, fiel testemunha, morta entre vós, onde Satanás habita. Sabe o que significa? Que você pode andar no meio da lama sem se lamear. Aleluia. É possível ser fiel no meio dessa podridão. Antipas estava lá e Jesus viu. Aleluia. Ele vê. Oh glória. Versículo 14. Mas, quando Deus fala mais, né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Ai meu Deus do céu. Aí a perna da gente treme, ô Mariane. Deus falando, tem umas coisinhas contra você. Ai meu Deus do céu. Jesus, o que é que o Senhor tem contra mim, Jesus? Fala aí, Senhor, né, irmã Mara? Para gente acertar. Que bom que você veio, Deus te abençoe. O que o Senhor tem contra mim, Senhor? Tem algumas coisas, algumas poucas coisas, mas tem misericórdia, né? Porque tens lá na igreja, tens lá, os que seguem a doutrina de Balaão. Ai meu Deus do céu. Tem contra vocês o que segue a doutrina desse infeliz aí, Balaão.
recebia propina no exercício do seu ministério. Tem gente que só quer pregar por causa aqui, ó, do vil metal. Se não depositar antes, não vem. Quantas pessoas, né? O pastor Antônio Gilberto diz que, sobre esse assunto, que doutrina de Balaão é os que misturam as coisas espirituais com as do mundo. Tem gente fazendo boate gospel. Boate gospel agora. Está entendendo? Sabe o que é isso? Isso é quem segue doutrina de Balaão. Está misturando as coisas de Deus com as do mundo. Igreja não tem nada a ver com o mundo, não. Agora, uma coisa eu digo aos irmãos. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 em setembro, se Deus quiser. Dia 11 de setembro. Agora escuta, irmãos. Nesse tempo todo de crente que eu tenho, pela graça de Deus, eu nunca vi quem vem do mundo dá trabalho na igreja. Geralmente é quem nasce como eu nasci. Quem nasce na igreja é que quer experimentar ou trazer a coisa do mundo para dentro da igreja. Quem vem do mundo, irmão, lá no tiquitu, lá no boate lá, quando chega na igreja, se alguém começa um reboladinho, a pessoa fala, ela não gosta, porque ela fala assim, isso eu fazia quando eu era de lá. Quando a pessoa quer transformar a igreja numa boate, a pessoa fala assim, sangue de Jesus tem poder. Isso eu fazia quando eu era do mundo, estava lá doidão, lá cheirando os negócios lá, isso eu queria lá. Agora aqui? Agora, quando a pessoa está dentro da igreja, banaliza o sagrado. Por exemplo, está acontecendo a profecia da igreja. Quem era do mundo, na hora, baixa a cabeça, fala assim, Deus está falando, quietinho ali. Quem é na igreja? Aí começa a conversar, mascar o chiclete. Rapaz, está tendo profecia. Não, essa irmã sempre profecia mesmo, profetiza mesmo. O pastor está falando, não, rapaz, isso é coisa do pastor aí. Acho que eu vou obedecer pastor. Não tem mais o que fazer. Está entendendo? Isso é quem nasceu na igreja. Eu não estou falando que todo mundo que nasceu na igreja é assim. Não é isso que eu estou falando. Os irmãos estão compreendendo? Não é todo mundo que nasceu na igreja que é assim. Mas, geralmente, quem quer trazer o mundo para dentro da igreja, não é quem veio do mundo, não. Porque quem veio do mundo sabe da lama que é o mundo e não quer o mundo dentro da igreja. Mas quem nasceu na igreja quer trazer o mundo para dentro da igreja, porque fica com os olhos cheios d'água para a coisa do mundo. Não pode ser assim não, irmão. Igreja é igreja, mundo é mundo. Glória a Deus, De canta rabachuri, canta rabachuri, como ela de canta rabachuri. santo é o nome do Senhor. Não pode misturar não, isso é tropeço. Isso é tropeço. A Bíblia diz dois aspectos da doutrina de Balaão. Vamos continuar aqui. Primeiro, caminho de Balaão. 2 Pedro 2:15 fala sobre o caminho de Balaão. Trata-se do que mencionei acima: ganhos desonestos, propinas, no exercício do ministério, ganhar valores do rei de Balaque. O Balaão, ele queria ganhar alguma coisa para poder amaldiçoar. Ele foi orar e Deus fala assim, não pode amaldiçoar Israel. Aí ele fala assim, mas fica aí essa noite, dorme aí, vou preparar uma jantinha. Rapaz, Deus já não falou que não queria esse povo. Balaque, irmãos, ele era rei dos piores inimigos de Israel. Vai receber na casa dele, dormir aí, fazer janta. Ah, meu irmão, quem recebe mundano na sua casa, quem mistura com porco, como é que diz o ditado? Como é que você está andando com mundano? É que você está andando com gente aí que parece que está no seu canto. O que é isso? Você pode evangelizar, agora ficar, cuidado. É isso que Balaque queria. Então, esse é o caminho de Balaão, caminho de Balaão. Balaão sabia que não podia amaldiçoar, mas queria o benefício, né? Queria receber alguma coisa. Depois tem o erro de Balaão, Judas, versículo 11, é um capítulo só. Trata-se da estratégia da liderança corrompida. Olha, erro de Balaão, trata-se da estratégia
da liderança corrompida, amam as coisas do mundo e recebem e rebelam contra a vontade de Deus. Caminham, pois são pessoas que estão sempre atrapalhando o bom andamento da obra de Deus. Atacam pessoas ou simplesmente se entristecem com os homens e prejudicam a obra. São pessoas que não estão pensando na obra. São pessoas que estão na liderança de igrejas, mas são pessoas corrompidas, mentem, estão compromissadas com sistemas mundanos, com acordo de bar de pano. Não pode ser revelado o que eles fazem em secreto, combinam coisas, estão à frente da igreja fazendo coisas erradas. Mas tem uma coisa: Deus tem a espada de dois fios, e um dia essa gente vai prestar conta. A coisa é séria. É o caminho e o erro de Balaão. E a Bíblia fala: tenho contra vocês que fazem isso. Versículo 15 agora. Versículo 15. No versículo 14 ainda fala assim: olha, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaque, como ele viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, o que ele fez? Ele ensinou os inimigos que as mulheres dos inimigos deveriam se envolver com os homens do povo de Deus e praticar sexo ilícito, e também levar aqueles rapazinhos, aqueles homens dominados pelo prazer sexual, a praticar idolatria, adoração a ídolos. Depois que eles estiverem enganados pelas mulheres, as mulheres pedem o que quiserem e eles fazem. Assim, o povo de Israel se envolveu com mulheres pagãs e o pecado entrou em Israel. Tem gente que é assim, infelizmente, na igreja. Ensina, influencia, até vê que alguém está fazendo coisa errada diante da igreja, mas não faz nada, fica caladinho, como se nada estivesse acontecendo. É o caminho de Balaão, é o erro de Balaão, e Deus reprova isso. Agora vamos ao versículo 15. Assim tens também, quer dizer, eles e aqueles, também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então não é tudo que as pessoas estão fazendo na igreja que Deus se agrada, não. Ele aborrece. Tem coisa que ele olha assim e fala assim, ó, ele está vendo, ele aborrece. Doutrina dos nicolaítas. Severino Pedro, um grande pensador bíblico, diz que, ou sobre a Bíblia, né, teólogo, diz que os nicolaítas se trata, nicolaítas e Balaão, para eles, para esse irmão, Severino Pedro, é a mesma coisa, apenas porque em hebraico, Balaão é Nicolau, e Nicolau é o nome em grego, então para ele é a mesma coisa. Mas trata-se de ir na mesma direção. Alguém dentro da igreja, um obreiro, que lança tropeços espirituais, coisas que são obstáculos, acordos sujos e mundanos. Os que seguem, tem gente que está seguindo doutrinadores errados, heréticos. Tem gente que segue pessoas que dão conselhos errados, mas porque lhe agrada. Por exemplo, se eu sou contra o dízimo, aí eu ouço alguém com, isso aí está certo, hein? Claro, me agrada. Aí eu ouço alguém, porque eu já ouvi, ter duas mulheres tem problema não, irmão. Salomão, rei, tinha 700 mulheres, o que tem eu ter mais uma? Não, isso não é assim não. E eu já vi pastores falarem que Deus não leva em conta esse negócio de ter duas mulheres, isso também não é desse jeito, também não. Que os homens são muito exigentes, que Deus não é assim não. Deus não vai colocar uma pessoa no inferno só porque teve mais uma mulherzinha a mais. Não mandou Davi para o inferno. Aí o outro bobo ouve esse discurso, fala assim, essa doutrina aí está certa, hein? Isso é a doutrina dos nicolaítas.
Isso é doutrina dos que seguem o caminho de Balaão. Estão seguindo aquilo que é isso? Isso são coisas erradas. Versículo 16 agora. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. A ordem de Deus é: arrepende-te. Ainda no versículo 16, a parte B. Se não se arrependeres. Aqui, falamos isso no culto passado. Volta a questão de Deus determinar o tempo para se arrepender. Aqui usa o termo, como é que está escrito aí? Breve. Não fala breve aí? Arrepende-te, pois, quando não, quer dizer, se não se arrependeres, quando não, significa, se não se arrependeres, em breve virei a ti. E fala quando? Fala quando? Só fala que é breve. Breve é o quê? Pode ser daqui a pouco. Sim ou não? Pode ser quando mais? Breve é rápido. A ordem de Deus é arrepender hoje. Não é amanhã não. Arrependa-te hoje. Porque você nunca sabe quando é o breve de Deus. Eu nunca sei quando é o breve de Deus. Significa que há um tempo que Deus dá para a pessoa se arrepender. E tem gente, tem gente que não se arrepende. Sabe por que não se arrepende? Porque quando o Espírito Santo está falando com ela, com a pessoa, arrepende. Você fez está errado, olha o que você fez. Aí a pessoa está, sabe o que é isso, irmão? Cauteriza a consciência. Depois fica apóstata. Por isso, Deus dá um tempo, porque o Espírito Santo não é besta, não. O Espírito Santo, não é, desculpa a expressão, o Espírito Santo não é burro, não. Ele vai falando com a pessoa. Só que tem uma época que ele fala: chega, já falei, já avisei. E tem gente que Deus vai falando, olha, o que a palavra de Deus está falando aqui, Jean Vitor? É que há um tempo para a pessoa se arrepender. Deus, ele estabelece um tempo. Arrependa-te nesse tempo, que aqui está dizendo breve. Breve fala de tempo, sim ou não, gente? Breve. Então tem um tempo, irmão Amauri, para a pessoa se arrepender. Arrepende nesse tempo. Corra para os braços de Jesus. Porque para quem se arrepende, tem solução, tem perdão, tem cura, tem salvação, tem porta aberta. Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus é essa. Se não, a espada. Lembra, espada significa juízo, sentença que Deus dá. E a sentença de Deus não é brincadeira, não. Para ilustrar essa questão da sentença de Deus, os irmãos se lembram do rei Beltesazar. Na Bíblia, Daniel capítulo, se não me falha a memória, é o 4 ou 5, enfim. Em Daniel capítulo 4 ou 5 fala do rei Beltesazar, que ele pegou as taças da casa de Deus, fez uma festa aos deuses pagãos, começou a beber nos copos consagrados a Deus. Diz a Bíblia que aquilo desagradou a Deus. Na mesma noite apareceu uma mão misteriosa na parede, escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Que significa: pesado foste na balança e achastes em falta. Teu reino acabou, foi dado aos medos e persas. A Bíblia diz lá, versículo 30, fala assim: na mesma noite, o anjo do Senhor feriu a Beltesazar e ele morreu. A sentença de Deus. Breve virei, arrepende, porque a espada do Senhor pode vir. O tempo que foi, não é? Que Deus nos guarde. Mas Deus continua, Deus não mudou não. Ele é o mesmo. Se Deus colocar alguém na balança e achar em falta, virá a sentença dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. A ordem de Deus é: arrependa-te. Arrependa-te. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aí, igreja no plural. As igrejas. O que se refere a isso, Dani Ferreira? Igrejas no plural? Ô, Renan. Igrejas significa igreja local. Igreja local. Tem aqui a igreja local em Rodovia do Sol, no Aribiri, na Serra. A igreja local. O próprio Deus reconhece a igreja local.
E não adianta como alguns bobos aí que falam assim: não, eu sou a igreja de Jesus que me salvou, não importa o homem. Não vai nessa não. Dedo não é corpo. Dedo para ser corpo tem que estar colado no corpo inteiro. Para você ser igreja, você tem que estar ligado a uma igreja local. Você tem que ter um pastor. Senão você não é igreja. Não vá nessa conversa de servir a Jesus fora da igreja, que isso é coisa do diabo, de Satanás, bem programado estrategicamente lá no quinto dos infernos, para poder enganar os menos esclarecidos. Pastor, o que o senhor está falando? Tem que falar, irmão, de maneira bem clara, para as pessoas não ficarem aí achando que servir Jesus em casa pode. Pode não. Você tem que ter uma igreja. Você precisa de um pastor. Porque senão, eu estou chamando Deus de trouxa. Porque foi Deus que instituiu os pastores. Se não é preciso, o que Deus está fazendo então? Vocês estão comigo, amém? A igreja, Jesus não vai vir buscar ninguém individual assim não. Ele vai vir buscar a igreja. Quem é parte da igreja é que vai subir. Tanto é verdade que ninguém vai chegar lá no céu na frente do outro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Lá no texto diz que juntamente os que morreram em Cristo com os que ficaram vivos vão fazer um só corpo. O corpo, que corpo é esse? Igreja. E aí, como igreja, um só bloco, um só corpo. Encontrar-nos-emos com o Senhor. Aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre. Com quem? Com o Senhor. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 até o 16. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Senhor. É coisa séria, né? Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. O maná fala de quê? Comida, de alimento. Lá no céu, diz a Bíblia, que está lá a árvore da vida. E nós vamos comer da árvore da vida. Sabe por quê? Que vamos viver eternamente com Cristo, sem nunca mais envelhecer e morrer. Bonitos. Lá, irmã Kátia, não tem ruga não, irmã Kátia. Lá no céu não vai ter vitiligo não vou precisar de passar com esse produto na cara para tampar o branco. Não, irmão. Lá no céu nós vamos ser lavados e purificados e bonitos no sangue precioso de Jesus o Nazareno. Aleluia! Glória a Deus! Como eu espero esse dia, irmão! Meu coração chega, bate forte, Luana, esperando o dia que eu vou ser transformado. Aleluia! Maná escondido, depois fala, darei também a pedrinha branca. A pedrinha branca, essa parte aqui, é o que vencer. Vale a pena ser fiel, né? Deus tem sempre promessas maravilhosas. Esqueça o mundo, abraça a fé, porque é uma promessa para quem vencer. Quem é vencedor aí? Aleluia. Pedrinha branca com um novo nome. William Barclay menciona uma série de figuras como sugestões interpretativas para essa questão da pedrinha branca. O que eu entendo que o que mais se encaixa é a que usava nos tribunais antigos. Eles usavam duas pedras, uma branca e uma preta. A preta era para apontar a pessoa que devia, condenada. A pedrinha branca era para apontar a pessoa inocente. Inocente. Assim, os vencedores aqui receberão um sinal da parte de Deus. Você vai receber a pedrinha branca porque diante de Deus você é inocente. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Lá no céu nada te acusa. Quando alguém quiser te acusar, você levanta a pedrinha branca. Aleluia. Muito embora ninguém vai te acusar, porque lá no céu não terá acusador. Aleluia. Mas terá uma garantia. Você está inocentado pelo sangue. Receber a pedrinha branca. Outra parte também, como fala aqui, pedra branca, fala de identidade.
Aqui, para me saber que você é você, o que eu faço? Me dá sua identidade. Aquilo que te identifica como cidadão da terra. Você é cidadão português, tem que ter identidade portuguesa. E do céu, a pedrinha branca com a sua nova identidade. Seu novo nome, aleluia. Aqui você não vai chamar Maria nem Pedro. Alguém me pergunta, qual é o seu nome? Aí eu falo, Wallace, por enquanto. Aí a pessoa pergunta, por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter um outro nome lá no céu. Eu vou receber uma pedrinha branca. Ah, é? E aí, irmão, já é uma oportunidade de falar de Jesus. Eu já tenho uma pedrinha branca. Olha, e você tem essa pedrinha? Ah, não sei. Rapaz, você está doido. Você vai ficar andando por aí sem essa identidade. Eu já sou cidadão do céu. Quem é cidadão do céu aí? Quem é cidadão? Aleluia! Paulo pregando aos Colossenses, se não me falha a memória, ele fala assim: nossa pátria está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nossa pátria está no céu. É lá! Aleluia! Oh glória! O crente que não tem essa expectativa está perdendo tempo. Nosso negócio é a pedrinha branca, o novo nome, aleluia, e também a nossa inocência. Por isso que o crente anda assim todo pomposo, já reparou? Anda todo, porque foi lavado, inocentado pelo sangue de Jesus. Não tem essa não tem essa pro diabo não, irmão. Você foi lavado, você foi inocentado do sangue de Jesus. Pega a sua identidade nova, pega a sua identidade do céu, pedra branca, aleluia. Pastor, a gente ainda vai receber, mas é pela fé, irmão. Estamos ansiosos. Jesus, a minha está lá, amém? Eu vou receber, oh glória. Mas é para quem vencer, não é para qualquer um não. Perdedor não pega não. Quantas pessoas estão perdendo aí para o pecado? Pelo vício, pela luxúria, pelos prazeres do mundo, pelo dinheiro. Está perdendo, não é vencedor. Não, está ganhando o mundo todo e perdendo é só. Aqui fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só a igreja. Por que a Bíblia não fala assim, ó? Quem tem ouvido, ouça o que estão em casa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja tinha um anjo. Ao anjo, não está aí escrito? Versículo 12. Ao 12 aí, ó. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. A igreja tem que ter um anjo. Você obedece qual anjo? Qual é o anjo de Deus que é o mensageiro de Deus para você? A coisa é séria, irmão. Por que, pastor, você está dando tanta ênfase nisso? É porque tem muito bobo ficando em casa, achando que está indo para o céu, está indo de cabeça para baixo para o inferno, ainda está enganado. Irmão, o nome Satanás significa enganador. A pessoa é enganada. O que é enganar? O que é enganar, irmão? É a pessoa pensar que está certo quando está. É um perigo, sim ou não? Versículo 18 agora. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Isso aqui são figuras mostrando a Jesus, né? Ao anjo da igreja de Tiatira. O nome Tiatira, Jeane, significa sacrifício de trabalho. Tiatira, a palavra vem do grego. Localizava-se entre os rios Hermos e Caico, na Ásia Menor. Hoje, a Turquia asiática. Estava a caminho que unia Pérgamo e Sardes, seguindo ainda até Filadélfia e Laodiceia. Era um caminho. Era uma rota por onde chegava também, era uma rota onde podia, por onde podia chegar até Esmirna e também Bizâncio. Era o caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho
caminho de Tiatira, transportava passava todo o intercâmbio comercial entre Ásia e Europa. Portanto, acima de tudo, Tiatira era uma cidade o quê? Comercialmente importante. Mas Tiatira não tinha muita coisa, mas tinha isso aqui, Sheilane, ó, dinheiro, muito comércio, venda. Outra coisa que tinha em Tiatira tinha esse nome por causa de Alexandre Magno. Depois da queda do Império Persa, Tiatira, muito embora fosse uma pequena colônia da Macedônia, era rica, próspera na sua própria atividade. Indústria de tecido e púrpura. Tiatira produzia o tecido preto. Naquela época era caríssimo, né? A carta a Tiatira contém a maior mensagem aos pastores dessas igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque começa assim, olha: diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzentes. Isso significa que olhos que tudo vê, olho como chama de fogo é o olho que não tem nenhuma impureza que fica diante dele. Ele vai olhando tudo assim, ó, ele vê tudo. Os olhos do Senhor como chama de fogo, tudo pode ver. Depois, pés como latão reluzente, brilhando. Olhos como chama de fogo. Seus pés andam por todos os lugares, né? Fala da onisciência, da onipotência e da onipresença do Senhor Jesus. Ainda, versículo 18: conheço as tuas obras. Em primeiro lugar, Deus conhece nosso trabalho. E para nos compensar, observa o termo aqui, olha. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzentes. Virando a página. Conheço as tuas obras, o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência. E as últimas obras são mais o quê? São mais do que as primeiras. São mais. Escuta, você hoje trabalha mais do que você se converteu? Ou você está ao contrário? Quando você se converteu, você era e agora você está Como é que está aí? Diante de Deus, porque isso aqui é Deus que está falando. Eu sei que as tuas obras agora são mais numerosas do que as primeiras. Significa que as pessoas estavam o quê? Crescendo em obras. Ainda, segundo lugar, é para provar. Deus está vendo as nossas obras para provar ou reprovar, aprovar ou reprovar nosso trabalho, nossa caridade. A palavra caridade é amor e ação. Aqui aplica-se uma figura de linguagem, né? Que Deus conhece as nossas obras. Vou adiantar. Versículo 19 ainda: o caráter multiforme do amor de Deus. Que aqui fala assim, olha: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, tua fé, tua paciência. Quando fala esse amor aqui, é o amor em ação, o amor de Deus em ação. Então, Filho de Deus, olhos como chama de fogo, conhece as nossas obras e o caráter, o amor, esse amor que é amor de Deus, amor sacrificial, não é? O amor sacrificial. Eu vou adiantar, versículo 20: mas tenho contra ti, aqui que a coisa fica feia, é que toleras. Eu queria que você olhasse para essa palavra aí. Está com a sua Bíblia aberta? Olha para essa palavra, versículo 20: tenho contra ti o quê? Que toleras. Gente, Jezabel aparece aqui no Apocalipse. Essa Jezabel aqui não é Jezabel lá, mulher de Acabe, não. Essa mulher aqui era uma mulher importante naquela igreja lá. Por quê? Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz. O que está aí? Escrito. Mulher que se diz o quê? Aí vamos continuar. E ensina o quê? Gente, essa mulher tinha uma influência grande da igreja.
porque ela se intitulava como profetisa. Alguns teólogos acreditam para que essa mulher ensinava pessoas práticas pecaminosas, como na época de Acabe, por isso que ela tem o rótulo de Jezabel. E havia tolerância na igreja com relação a isso. Será que não estamos tolerando o pecado na igreja? Já a tradição, a maioria dos teólogos acreditam ser essa mulher aqui, essa Jezabel aqui, a mulher do pastor da igreja. No original grego aparece ali uma palavra, o Y, não é? Que significa sua mulher. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, sua mulher. Então, muitos interpretam, a maioria na verdade, que acredita que era a mulher do próprio pastor, por causa dessa expressão do grego, sua mulher. Tenho, porém, contra ti, é que tolera a tua Jezabel, tua mulher, por se tratar de um nome próprio e pessoal. Mas não se pode afirmar categoricamente isso, mas acredita-se que seja. Qual é o problema? É que as pessoas toleravam aquela mulher dentro da igreja. Mulher que usava profecia para levar as pessoas a pecarem dentro da igreja. Isso é uma coisa séria. A conclusão é que, pelo fato de nenhuma mulher possuir tanta influência na igreja, que imagina, hoje ainda há uma certa restrição com relação a ter igreja presbiteriana, por exemplo, não deixa a mulher subir na tribuna nem para ler a Bíblia, a não ser se for numa reunião de senhoras. Mas se tiver um homem presente, não pode. Não pode. Mulher não pode falar para homens na presbiteriana, né? Então, aqui, isso no século 21, imagina naquela época. Então, acredita-se que essa Jezabel aqui era a mulher do pastor. E aí a Bíblia fala, tenho porém contra ti. Por quê? Veja, acompanha comigo. Ensino de Jezabel. Ela ensinava. Se as mulheres não tinham palavra, ela ensinava, ela doutrinava, ela pregava, ela ensinava. Veja aí versículo 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e o quê? Engana. Gente, por que é importante o culto de doutrina? Jeane, para a gente aprender a se livrar dos falsos ensinadores. Já reparou que eu peço? Fica a sua Bíblia aberta. Já reparou que eu peço? Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta aí. Vamos ver a Bíblia, vamos ver, levanta a Bíblia. Sabe por quê? Às vezes a gente está lendo aqui, ó, tem gente que está com a Bíblia fechada. Aproveita, aprende a acompanhar na palavra, o que a palavra está falando. Amém, irmão? Versículo 20. Ensina e engana. Tem gente que engana. E para enganar, irmão, ó, aqui, ó, tem que ter lábia, tá? Para enganar, tem que ter lábia. Mas ninguém engana quem conhece a Bíblia, não. Entendeu, irmã Janilton? Irmã Mara, ninguém engana, irmã Mara, quem conhece a Bíblia. Ninguém, meus amados irmãos. Cuidado com falsas profecias. Não existe profecia para casamento. Se alguém chegar para você e falar, sai fora. Não existe profecia para dinheiro. Eis que sou o Deus que falo contigo, empresta tantos para o meu servo. Sai fora, que isso é profecia maluca. Deus não pede dinheiro para ninguém, nem arruma casamento para ninguém. Deus pode te dar sabedoria, pode mostrar para você que certa pessoa não é para você. Está entendendo? Por causa do temperamento, por causa de tantas outras coisas. Mas Deus vai falar com você. Se você for esperar uma profecia, não vai atrás disso não, que isso não é certo, tá? Profecia para batismo, vai viajar, ai, será que é de Deus? Vou dar uma passada na casa da irmã fulana, eu sei que Deus é, quem sabe é de Deus essa viagem? Faz isso não, irmão, entende? Se Deus quiser falar contigo, e fala, tá? E fala, Deus te pega no meio do culto, Deus manda a profeta ou o profeta lá na tua casa, manda! E fala mesmo. E outra coisa, não é o que você quer ouvir não, é o que ele quer falar.
Nós acreditamos na profecia, irmão. Amém? Deus fala mesmo. Agora, Deus fala, outra coisa é eu ficar forçando uma profecia falsa. Isso aí é outra história. Enganava o povo com ensinos falsos, antibíblicos, a se prostituir, aqui fala. Tanto a cultos a deuses da fertilidade, quanto a adoração a ídolos, comida sacrificada. O versículo fala, versículo 20, prostitui, que comam das coisas sacrificadas à idolatria. Fala aí, versículo 20. Comam de coisas sacrificadas. Acredita-se também que essa igreja pode representar o período da idade do obscurantismo, onde a igreja, lembra que eu falei, a romana, se filiou à idolatria, lembra? Profeticamente, acredita-se nisso, no sentido mais aplicativo. Versículo 22. Eis que eu porei no leito, não está aí? Numa cama, está aí? Está acompanhando aí? Eis que eu porei numa cama. Irmão, eu vou andar rápido para terminar. Se não se arrepender, trata-se da misericórdia de Deus. Deus querendo salvar a pessoa, joga a pessoa no leito para ver se se arrepende. Tem gente que é assim, no leito. Ah, mas Deus é amor. Como é que está escrito aí? Eis que eu porei numa cama. Deus coloca no leito ou não coloca? É Bíblia, irmão. Agora veja bem, irmão Adilson, tem crente feiticeiro, tá? Crente feiticeiro. Sabe o que é um crente feiticeiro? Estou terminando. Crente feiticeiro assim, ó. Você mexeu comigo? Falou mal de mim? Você vai pro leito. Para aprender a mexer com o profeta. Falou mal de mim? Bota no leito. Gente, uma coisa é Deus colocar no leito, outra coisa é eu desejar em defesa própria. Deus não faz isso não, irmão. Se Deus quiser tratar com alguém, Deus trata. Se você mexer com o servo do Senhor, você está no mato sem cachorro. Você está lascado. Mas não é porque a pessoa deseja não. Quem toma as dores é Deus, não é você. Você fala, olha, você vai ver. Você está mexendo com... Isso é besteira, irmão. Isso é bobagem. Mas tem, tá? Tem. E muito. Tá? Depois, versículo 23, que é para andar logo. Ferirei de morte. Uai, mas Deus não é amor? Versículo 23, não está aí? Ferirei de morte seus filhos. Filhos de quem? De Jezabel. Pessoa que quer andar no caminho do engano. Pessoas que querem ficar mentindo dentro da igreja. Ferirei de morte. Trata-se da morte física e espiritual. Uma vez que isso só acontece pela permissão de Deus. Outro sim, trata-se do salário do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A pessoa vai praticando, tem que receber um salário. Qual que é? A morte. Está completamente em consonância bíblica. Vocês estão entendendo? Se depois não entender, no pequeno grupo você tira as dúvidas. Não se trata de vingança, mas de justiça. Versículo 24, remanescente. 24. Mas vos digo a vós os restantes. Sempre há um restante. Irmã Josefa, sempre tem um remanescente. Sempre tem quem fica fiel até a morte. Aleluia. Trata-se dos que permanecem fiel. Versículo 24, a parte B, fala assim, olha, mas vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm a doutrina de Balaão e nem de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei, Deus falando, vocês que não conhecem a doutrina de Balaão, nem a doutrina de Jezabel, não vou colocar carga em vocês. Vocês não terão essa sentença, não terão juízo, tá? Por outro lado, os desobedientes receberão juízo da parte de Deus. Versículo 25 diz assim: e ao que, não, versículo 25, o quê? Quem tem alguma coisa aí da parte de Deus, é remanescente ainda, está guardando o que Deus tem, guarda boa doutrina, guarda bom ensino, guarda boa palavra, não mistura com o mundo não. O que tem, sempre tem quem tem, sempre tem quem tem.
Na igreja sempre há pessoas fiéis, que recebem a boa palavra, a boa doutrina, não desperdiçam, guardam o bom depósito, trata das pessoas que não jogam fora o bom ensino da palavra. Tem gente que aprendeu, foi crente fiel, agora anda por aí igual um mundano. Ah, meu Deus do céu! Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 25, parte B. Guardar até o fim as minhas palavras, minhas obras, eu darei poder sobre as nações. 26, ao que vencer. Guardar até o fim minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27, e com vara de ferro as regerá. Ao que vencer, sempre tem promessa. Guardar até o fim, perseverança. Reger com vara de ferro. Essa expressão está apontando para o milênio, onde a igreja, os salvos, reinarão com Cristo por 1000 anos. Regerá. Jesus será o rei dos reis. E aqui na terra ele vai estabelecer reis, rainhas também. Quem sabe a irmã Agnailda vai ser rainha aqui da região 5, né? E vai reger com a vara de ferro, é a vara do Senhor. E a igreja, ao que vencer, vai ter autoridade sobre as nações, o mundo todo. Deus vai colocar vencedores sobre as nações, para reger as nações. Está entendendo aí? Deus vai te dar autoridade. Agora escuta bem, irmão, a gente vai terminar agora. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, né? Eu vou terminar só falando, imagina, promessa aqui para vencer. Eu estou doido para terminar. Você acha que Deus vai colocar um qualquer para reger nações? Rei do Brasil, por exemplo. É para quem vencer. É para quem for até o fim. Aleluia. Você está entendendo? Mas Deus está avisando, vale a pena. Aleluia. Seja fiel, porque é um lugar de honra para você. É um lugar de honra. Oh, irmão, abre a cabeça e entende. Deus está preparando tudo. Há um lugar para ti. Glória a Deus. Agora termina 28. Versículo 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Severino Pedro interpreta dizendo que para os ímpios, Jesus é a luz do mundo. Para Israel, Jesus é o sol da justiça. Para a igreja, Ele é a estrela da manhã. Os povos antigos acreditam que a estrela vespertina da tarde, da noite, simbolizava a morte. Mas a estrela da manhã simbolizava a vida. Ah, irmão, Jesus é a estrela da manhã. Ele é que faz nascer um novo dia para a tua vida. Ele é a estrela da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, na tua casa, na tua vida, sobre os teus problemas. Aleluia. Para quem vencer, Jesus será a estrela da manhã. Vai raiar um novo dia, o dia da eternidade, o dia para sempre, o dia de glória, o dia de vitória, o dia da recompensa. Deus tem preparado para ti e para mim. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Nós vamos orar. Oh glória!